Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P. Hoje estamos aqui com a minha amiga Fernanda Rattori. É Rattori? Rattori, então, especialista em inteligência artificial. Então hoje vamos falar aqui do que é a moda de hoje em dia. É o hot topic do momento. É isso aí, nós vamos falar muito sobre isso. Ela vai falar muito sobre inteligência artificial nos negócios, nos business. E também nós vamos, obviamente, falar do nosso lado aqui, do lado da saúde, da medicina, da anestesia também. Vamos bater um papo legal sobre isso. Então, seja muito bem-vinda. Se você quiser se apresentar aí para o público e por que esse interesse na inteligência artificial. Boa. Meu nome é Fernanda Rattori, eu trabalho há mais de 20 anos, não parece, né? Espero que não pareça. Claro que não, nova. Trabalho há mais de 20 anos no mundo corporativo e sou uma das entusiastas, inclusive acredito eu, né, falando até um pouco de profissão, que mais e mais pessoas não técnicas vão vir para esse mundo da IA, então eu sou só mais uma delas, né, para traduzir um pouco desse tecniquez que é possível hoje para uma aplicação da IA. E eu vi essa necessidade, assim, no ano passado eu comecei a estudar também, assim como você, entusiasta, comecei a aplicar no meu dia a dia dentro do que era possível dentro da minha empresa, e eu vi que tinha um espaço, tinha uma oportunidade, porque eu encontrava pessoas extremamente técnicas, programadores que não sabiam passar muito bem o que era possível ser feito com a IA, ou encontrava pessoas que não estavam no business e aí estavam utilizando mais para vídeo, mas assim, o bichinho, o bonequinho, uma diversão, né? E aí eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui de conectar. Uma ponte aí que você pode fazer. Uma ponte que eu posso... Como que eu implemento a IA nos negócios? Seja para uma empresa, B2B, ou para um empreendedor, para uma clínica pequena ou algum negócio pequeno. Então, eu vi essa necessidade, comecei a estudar. Querendo ou não, aí 8 meses, quase 10 meses estudando no mundo da IA é razoável, porque faz pouco tempo que surgiu. Então, quando você novo, fala 10 né? meses... Eu estava vendo aqui que... O lançamento do ChatGPT foi agora final em 2022. Final de 22. Novembro de 22, isso né? Aí, final de 22. Então, foi onde popularizou, né? Não que a IA já não existisse antes, a gente pode até falar um pouco disso, mas onde popularizou mesmo foi no final de 22. E quem pegou essa onda, esse hype, né? Que a gente fala, quem começou ali no 23, 24, hoje está ganhando muito dinheiro. Porque começou, foi pioneiro. Hoje ainda tem pouquíssimas pessoas, né? Então, ainda dá para entrar, dá para fazer muito dinheiro ainda no mundo da IA. Qual que foi o seu primeiro contato com a IA? O que foi ali que... Foi a primeira foi o ChatGPT? Foi o ChatGPT, ou com certeza, né? A ferramenta até hoje ainda em número de downloads ainda das generativas, ela ainda é a que tem mais downloads. É claro que existe uma guerra entre todas elas, né? Agora Claude, virou uma super ChatGPT, Gemini, a gente pode até falar um pouco disso, mas sim, o meu primeiro contato foi com o ChatGPT, utilizando como buscador, como todo mundo faz, né? Assim, o básico do básico. O que eu posso fazer com isso? Onde está aquilo? Então, usando bem o básico. E foi ali que eu comecei a me encantar e estudar um pouco. E quando eu falo estudar, um pouco é muito, porque hoje a gente tem em média de 20 a 30 novas IAs por dia. Surge muita coisa nova, né? Todo dia. É muita coisa nova. São mais de 3 mil artigos de IA por mês publicados. Então, é quase assim... Aliás, é desumano, né? A gente não consegue acompanhar humanamente falando todas as novidades. E houve uma subdivisão, né, das inteligências artificiais, né? A gente começou a ter inteligências específicas para segmentos. Sim. Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, o que aconteceu? A gente tem a textual, que agora é até multimodal, que a gente fala, porque hoje ela não é mais só uma geração de texto, ela consegue já gerar imagem, som, áudio, você consegue conversar, gravar vídeo. Então, a gente já fala que essas plataformas que eu acabei de citar, elas são multimodais. E com essas novas, elas foram criando especificidades. Então, hoje existem uma porrada só para vídeo, uma porrada só para geração de imagem. Então, tem as outras subdivisões de clones agora, que está muito em alta. Sim. Então, existem para todos os gostos. E dentro das próprias generativas dessas que eu citei, dizem, não é nada assim comprovado, é mais de quem usa no dia a dia, que uma ou outra vai melhor. Então, por exemplo, tem muito advogado e muito médico que gosta de usar o Gemini. Por alguma razão ali, do texto, da forma que vem. Eu já tenho uma opinião um pouco assim diferente, porque elas se atualizam numa velocidade tão grande, todos os dias sai um modelo. Ontem saiu um modelo novo do ChatGPT, por exemplo, o 4.1. Elas se atualizam com tanta velocidade que é difícil você dizer que uma é melhor que a outra para alguma coisa.
É muito complicado. Uma semana você fala uma coisa, na semana seguinte eles fazem um novo lançamento que aquela já ultrapassa. Quando a gente fala ultrapassa, é décimos de percentual, né? Então, não é aquele ultrapassa que realmente aquela é a melhor para isso. Mas sim, hoje existem algumas classificações de IA para cada coisa que você precisa, né? E os chineses que estão vindo aí, os DeepSeeks? Então, isso é uma guerra, né? A gente fala guerra. assim, é uma guerra. A gente fala que a gente que está estudando e acompanhando essas notícias, né, assim, diariamente, a gente realmente acredita que é a próxima Guerra Fria, né? Então, é o mundo da IA e está muito claro, assim, Estados Unidos e China, mas existem muitos outros países que estão mais quietinho ali na deles, mas que vão chegar nesse páreo em algum momento, né? Quem são esses players? Arábia Saudita, Rússia, eles estão investindo também em chips. Forte. Mas hoje quem está despontando é a guerra entre China e Estados Unidos. Então, sim, a China, eu acho que com o DeepSeek foi o que popularizou e que mostrou para o mundo que eles estão muito fortes, né? Eles derrubaram em $1 trilhão o mercado em um dia nos Estados Unidos. E então, é bom todas o as DeepSeek, ações... né? É boa. Eu gosto do DeepSeek. Ela é excelente. E ela popularizou, porque ela veio acessível. Né? Ela veio de maneira gratuita. Não, e com outras ferramentas já junto, né? Não com foi outras só ferramentas, o não chat, foi só o né? chat. Ela veio um mini agente ali, né? Acho que hoje tem outras melhores, mas... E ela mostrou para o mercado assim, olha só, investi $6 milhões, vocês aí estão com um projeto do Trump de 500 bi, então fez um barulho muito grande no mercado. Então, existe hoje uma guerra geopolítica que vai muito além do só o mundo da IA. Assim, isso é declarado. Legal. E nesse contexto, assim, da inteligência artificial, como é que a gente coloca isso na gestão, na parte de business, na parte de marketing? Quais são os exemplos que você tem aí que você pode trazer para a gente, que você está vendo, está acompanhando, está nesse meio aí? Sim, olha, eu acho assim, existem muitas ferramentas, que nem eu falei, né? Então precisa de uma curadoria, porque saem muitas toda hora e você não sabe muito bem para onde está indo aquela informação, o que você está fazendo com aquilo, ainda existem esses question marks, né? Então, assim, quando eu faço alguma mentoria, alguma palestra, e eu percebo que as pessoas às vezes começam do zero, do nada. A maioria começa do zero. A maioria começa do zero, exato. A básica, o arroz com feijão bem feito, se você conhece muito bem e domina uma generativa, seja ela o Claude, seja ela o Gemini ou da OpenAI, o ChatGPT, você já consegue extrair muito dela. Do seu dia a dia mesmo. Você não precisa implementar um super software dentro do seu business para você usar ela no seu dia a dia. Você pode usar ela no cotidiano. Só que eu não estou falando ali só do chat. Existe a função de projetos, onde você consegue classificar suas conversas dentro de uma única pasta que fica ali armazenado, organizado, e ele atua da maneira que você descrever para ele. Existem os assistentes mesmo. Você não precisa nem falar de automação, não estou nem conectando o ChatGPT com nada. Estou falando bem do básico. Um assistente de alguma tarefa. Por exemplo, eu criei uma para toda post do Sam Altman que sai no X, ele apita no meu celular. Então, ele joga um e-mail para mim. É uma tarefa básica. Tá. Todas as notícias. Quero que faça um resumo das notícias de A para mim por dia e chegue no meu e-mail. Isso você consegue fazer com o ChatGPT, assim, zero code. Zero code, que a gente fala, né? Então, imagina isso traduzindo para dentro de uma empresa, né? E aí, claro, depois você consegue sofisticar isso. Então, eu quero colocar uma assistente virtual para atender os meus pacientes dentro da clínica. Por trás, sempre vai ser uma generativa rolando, né? Então, para parecer até humanizado. Esse é o grande ganho de você não pôr um robô, né? Clique 1, clique 2, clique 3. Você pôr uma generativa por trás, te traz esse lado humano a ponto do paciente não saber se ele está falando com uma secretária ou não. É claro que você consegue colocar limites, você consegue colocar seguranças, travas, mas aí você precisa também conectar ao WhatsApp, você consegue hoje já até falar em áudio com algumas assistentes. Então, assim, desde da recepção do paciente, aí falando aqui no mundo, né, da medicina, vamos usar como exemplo uma clínica, até você ter alguém transcrevendo a sua consulta para você, para depois você não esquecer. Para ter um relatório já, isso já vai automaticamente para suas anotações. Para o prontuário do paciente. Para onde você quiser conectar e automatizar. Isso já é super factível. Mas existem alguns outros aplicativos para o dia a dia mesmo. Por exemplo, um que eu adoro, que eu sempre indico para quem precisa fazer palestra. Vocês médicos que sempre fazem muita palestra, muita aula, muita coisa, é o Gamma AI, por exemplo. O Gamma AI, ele é perfeito, na minha opinião, muito melhor do que o Copilot da própria Microsoft. Você consegue gerar uma apresentação em meia hora, né? Então, existem algumas ferramentas já prontas. Outra, por exemplo, que eu gosto muito, para vocês que estudam muito, né? Tem que assistir, 10 vídeos aqui de YouTube de 1 hora cada um. É difícil. É muito complicado. Então, o Notebook LM, por exemplo, é um que você consegue
jogar ali os Eu links. achei legal esse que ele faz um podcast, né? Faz um podcast na hora. E agora tá fazendo em português também. Eu fiz domingo, o meu cunhado adora. E aí ele começou a falar, eu falei, vamos ver aí se funciona isso mesmo. Tudo. E aí colocamos lá, fizemos um podcast 5, 6 minutos com 2 textos complexos, assim, de medicina, inclusive. E super legal, assim, que você pode colocar como que fala o apresentador, tem algumas coisas, né? Isso, você consegue colocar a o forma, o tom, se é homem, se é mulher. Eu achei muito interessante, assim, porque um resumão de um artigo ali complexo. Não, é a dinâmica dos estudos vão mudar. Essa coisa de você ficar lendo 455 páginas, que depois é um monte de obesidade mental, de estudo, que você nem vai usar metade daquilo. Isso vai mudar completamente. As escolas já estão se adaptando a isso. É óbvio que a massa crítica do que sai de resultado, ela nunca vai deixar de existir. Aliás, ela precisa continuar. Porque se você acreditar 100% só no que está ali, daí você já está desligando o shutdown seu, né? Mas, assim, o notebook, ele é isso. Você consegue subir até 50 links de estudo lá, traz um resumão e você pode transformar isso num mapa mental, num quiz para você estudar, tinham várias podcast. possibilidades. Então, assim, essa é uma outra também maravilhosa. Então, tem bastante ferramenta, assim, pro dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. Sim. Não, acho que para estudar, acho que vai ser vai ser uma grande diferença, assim. E rapidamente a gente vai chegar nesse nível, assim, de ter tudo ali só tendo as fontes confiáveis. Uhum. O que eu vejo que eu tenho um pouco de dificuldade é que, às vezes, quando você coloca... qualquer desses, um ChatGPT, por exemplo, ele busca muitas informações em vários lugares que, de vez em quando, não é tão... Não é correto, não é fidedigno. Tem um grupo de anestesistas que lançou um aplicativo que chama Copilot. Copilot? Tipo, Copilot. não, acho que não deve ser, porque Copilot é da Microsoft. A Nest Copilot chama. Ah, tá. E eles colocaram só fontes de anestesia. Legal. Então, tudo que você consulta ali dentro, ele confiável. É confiável, né? Então. Vem de fonte. É muito legal também, porque isso que eu achei um negócio legal. Ele lê uns exames, você coloca uma gasometria arterial, ele lê e te dá uma possibilidade diagnóstica. Né? Eu achei muito legal, assim, muito bacana. Interação medicamentosa, vários pontos que te ajudam no dia a dia, né? De vez em quando você não lembra o que é aquele remédio, aí você põe lá. Eu acho que você tem que ocupar a mente com outras coisas mais importantes, né? E essas informações que você consegue ter ali com a inteligência artificial já ajuda muito, né? Que você coloca 6 remédios e vê todas as interações medicamentosas possíveis. Sim. Não, e isso não é impossível. Assim, o que eu tento traduzir também é que às vezes a gente vê muitas coisas no mercado. Nossa, isso é caro de fazer, isso eu não vou implementar. Hoje, qual é o lance que a IA trouxe? Você mesmo consegue criar um assistente desse, um GPT desse. Então, lá no back dele, lá no chat GPT mesmo, você vai lá em Create My GPTs, você vai lá, coloca o nome que você quer e coloca a base de informação que você quer. Então, você só vai buscar informação nesses sites aqui. Você consegue linkar direcionar exatamente o que você precisa. Você consegue subir documentos, fala assim, olha, tudo que alguém te perguntar, eu só quero que você veja dentro desses documentos aqui. Cara, isso é muito fácil. No primeiro plano do ChatGPT, que é o de R$ 99,00 por mês, você já consegue fazer isso. Então, você já cria esse assistente e você tem esses assistentes prontos. Que o deles, você percebe em conta melhor se é um mobile ou se é dentro do ChatGPT um próprio assistente. É deles mesmo. É deles assim, mesmo. Então, você vê, é o que eu falo, tem muita oportunidade. Chama Nest Copilot. Legal. É um aplicativo que foi lançado até no Congresso agora em 2020. Bacana. Em novembro de 24, que foi em Minas, com anestesistas. Legal. Né? Inclusive, o Falcão é um dos criadores. Ele não é o criador, mas ele é um dos sócios, dos investidores. E agora eles já estão numa segunda versão. Legal. E é bem interessante, assim, eu achei muito legal, assim. A Sociedade Brasileira, inclusive, chancelou, parece que eles têm uma parceria com a sociedade, então parece que tá evoluindo bem, assim. Eu acho isso ótimo, né? Porque inteligência artificial com anestesistas fazendo e chancelado pela sociedade brasileira, assim. Eu acho que é o cenário perfeito dos sonhos que a gente queria ver, né? Sim, assim, perfeito. Né? Empreendedores sendo estimulados,
né, com tecnologia de ponta e com a sociedade por trás. Então, isso eu achei super bacana, assim, porque eu acho que isso estimula também as pessoas a Muito. pensarem nisso, né? Muito. Eu acho que as oportunidades que a IA vai trazer... Eu escutei hoje um podcast que falou uma frase, assim, muito legal. Eu tenho 37 anos, então eu vou pegar uma geração... Vai ser a primeira geração de formadores de novas possibilidades, de novos empregos. A gente não pegou isso, porque com o advento da internet, eu era criança, então eu não pude pegar algo que eu pudesse criar com a internet. Eu já fui usuária. Agora, quem está agora vivendo isso na fase adulta... Agora as possibilidades de criação. A gente vai criar novos empregos, novos aplicativos, novas funções. Então, a gente vai ter a oportunidade de gerar. Vai ser uma revolução. Eles estão comparando com a Revolução Industrial, com a internet e agora a Revolução da IA. Então, eles estão colocando essas 3 revoluções, assim, esses grandes acontecimentos. Então, acho que quem surfar essa onda agora, que nem você está falando, tem muita oportunidade. E a gente já está vendo esse movimento na anestesia, né? Tem um pessoal também que é do Nordeste, lá de Recife, que eles fizeram um aplicativo iAnest, que era um aplicativo de pré-anestésico, que já ajudava muito, e aí eles colocaram uma inteligência artificial dentro. E agora eles foram até incorporados por uma empresa maior que chama Amigotech. É Amigo. E eles estão hoje grandes, né? Com essa ideia inicial desse pré-anestésico. O próprio Diógenes, que eu estava comentando com você, da Anestec, também está nesse mundo aí. Legal. E também já está sabendo muito de inteligência artificial. Então, a gente acabou até fazendo no congresso agora, no Copa, a gente fez todo mundo junto, né? Com essa empresa. Então, a gente juntou aí, fez um ecossistema de anestesia, que foi muito bacana. Então, é legal a gente ver também isso na anestesia, né? Super bacana. E os anestesistas indo nesse caminho de entender a inteligência. Eu acho que a gente já deve ter muita gente utilizando durante as anestesias eu acredito que sim. A inteligência artificial. Né? Eu até que sou de uma geração um pouco mais velha, eu uso, né, constantemente. Eu acho que isso vai fazer parte do nosso dia a dia. É um outro ponto que eu queria trazer aqui, indo mais para o lado médico, puxando a sardinha aqui para o lado médico, que você já sabia que eu ia puxar. Sim. O que mais você está vendo aí no meio médico, não só na anestesia, o que você viu, que você está estudando, você está por dentro, você já me falou algumas coisas, conta aí pra gente mais novidades em relação a isso. Eu acho assim, se tem uma área, além da educação, que vai mudar, vai ser a da saúde, de ponta a ponta, né? Então, não sei se vocês viram, essa semana saiu uma notícia que o FDA, ele colocou como uma regra, todas as áreas do FDA vai utilizar a inteligência artificial até junho. Legal. Então, assim, a gente está vendo desde a ponta, né, indústrias de modo geral, na criação de moléculas e agora na submissão, aprovação, né, nas agências regulatórias, até o atendimento ao paciente. Então, na jornada de ponta a ponta, vai ter IA. Então, o que eu tenho visto, assim, de exemplos para trazer, né, da jornada do paciente mesmo? Muita coisa no diagnóstico. Então, desde, por exemplo, na Universidade de Chicago, eles tinham um câncer salivar super raro, não tinha tratamento. Então, com o algoritmo de IA, eles conseguiram detectar aquela mutação genética para aquele tipo de câncer e criar uma terapia-alvo, e já pulou os estudos de fase 1 e já estão utilizando, porque era uma alta necessidade médica, né, não atendida, e está indo bem, muito bem. Outro ponto também no diagnóstico, DASA e Fleury, né? A DASA, ela sempre foi muito inovadora, ela já usa IA desde 2017, então muito antes do ChatGPT explodir, ela já tinha o uso de IA. Mas machine learning, as redes neurais, não né? a linguagem natural que a gente está acostumado, né? Mas de outras formas, né? O 1, 0, binário, enfim, outros modelos, mas eles já tinham isso muito forte neles, né? E agora eles já estão utilizando, por exemplo, nas análises de imagem de tórax, eles conseguem analisar evidência de cálcio, onde vamos supor, o paciente não foi lá para isso, foi lá para fazer uma ressonância do tórax, enfim, uma imagem do tórax. E eles conseguem analisar, por exemplo, a existência ali de cálcio para predizer já possíveis doenças muito antes dela sequer aparecer. Esse é um dos pontos. Outro ponto também, eles colocaram IA para analisar laudos de imagem, diminuindo de 17 para 7 dias, com achados, e se acha algo, aciona a equipe médica para já entrar em contato com o solicitante médico.
Então, eles já implementaram também na leitura de laudos. Acelera rápido o diagnóstico para melhorar o prognóstico. Super rápido. E também eu li que em alguns maquinários de imagem deles também tem algoritmo de IA para diminuir ruído, né, nas imagens e naqueles laudos que saem e tal, diminuindo em até 40% os não achados, digamos assim, Entendi. os erros, né, diminuindo o que escapa, diminuindo erros e tudo mais e acelerando também o diagnóstico. Então, eu vi também que o Fleury está indo para um caminho forte de mama, então eles estão buscando também dentro dessa linha do diagnóstico de câncer de mama, que a gente sabe que hoje é é o primeiro ou se não o segundo mais prevalente. Então, eles estão colocando também IA para análise de imagens de mamografia, para também predizer já ali. É claro que aí existe uma grande discussão, né? Até que ponto o paciente saber que ele vai ter um câncer dali 4, 5 anos. Isso pode dizer, tem um limite, né? Então, existe uma discussão reflexiva sobre isso, porque se você não tem a terapia, e aí como é que você vai saber? Então, já faz a cirurgia, enfim, super, né? Hot topic também, discutida. Mas assim, eu sou super a favor, óbvio, né? não tenho o que para dizer. quem já viu alguém com câncer de mama, sabe o sofrimento que é e o quanto a gente vê ainda, né? Assim, não é algo que a gente deixou de ver, né? Claro. Gente, mesmo com mamografia, com todos os métodos diagnósticos, a gente ainda tem um escape grande, né? Que a gente não por falha diagnóstica, mas às vezes por não ter o acesso também, né? Talvez com essas evoluções a gente consiga chegar em lugares que a gente não tem esses exames. Esse é o sonho. Né? Esse é o sonho. Que é o que Imagina a gente quer, você né? tirar um gargalo desse. Né? Então, assim, existe lá. E existem outras ferramentas que não necessariamente voltadas para o paciente. Então, por exemplo, a Rede São Camilo, eu li que eles lançaram agora também, dentro da área de oncologia, para ajudar o médico nos guidelines, muito próximo do que você está me trazendo da anestesia. Então, ele já traz ali uma sugestão de conduta baseado nos últimos guidelines e estudos clínicos. Então, ele também traz o que ainda não está necessariamente aprovado, mas o que está em andamento de estudo clínico. Então, facilitando muito para o médico numa tomada de decisão. E no Sírio também eles implantaram o que todos os médicos reclamam, é a papelada, a burocracia, né? Então, eles implementaram dentro de prontuários. Então, todo o gargalo que tinha durante a consulta diminuiu em 40% o volume deles de burocracia, deixando o médico o que ele tem que fazer, humanizando o atendimento, dando atenção para o paciente. Então, a IA, hoje, ela também está presente nesse outro lado administrativo, não necessariamente só para o paciente, né? Você falou de perder tempo com papelada, né? O Diógenes, que é da Anestec, que desenvolveu, né, essa ficha junto com o Jorge, que também fez uma parte de pré-anestésico, eles falavam, vocês não podem perder tempo preenchendo o papel, vocês têm que perder tempo, entre aspas, né? Gastar o tempo olhando o paciente, olhando a anestesia, né? E não preenchendo ficha, né? Então, eu acho que a gente vai ter muito isso de você conseguir olhar mais para o paciente. É o que a gente fala, que todo mundo fala, não, a IA vai roubar, que é outro tema também polêmico. A IA vai roubar o emprego, a IA... Eu sou totalmente, assim, contra, assim, esse pensamento. Não, eu acho que, sim, algumas tarefas vão facilmente deixar de existir, principalmente as que são muito robotizadas, muito automáticas, mais do mesmo. Sim. Isso facilmente vai ser substituído. Mas eu acho que a pessoa tem que enxergar hoje, na minha opinião, o movimento de hoje, tá? Pode ser que daqui 5 anos eu esteja falando outra coisa. Porque daí vai vir robô, aí vai vir outras coisas. A vida muda, né? A vida muda. Mas no de hoje, eu acho que a pessoa tem que enxergar como uma extensão da potência dela. Uma ferramenta. É uma ferramenta, claro. É uma puta ferramenta, na verdade, né? Então, se você já é bom naquilo que você faz, como que você potencializa? Eu vi uma palestra sua que você falava isso, né? Que você não tem que ter medo da inteligência artificial. Você tem que ter medo que você não tenha essa habilidade de entender a inteligência artificial, que você não vai ser substituído. É isso. Pelo menos nos próximos anos não vai ser... Assim, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que no futuro a gente vai ter... vai ter parcialmente, pelo menos, alguma substituição por robô, né, como a gente via nos filmes de tecnologia, né, os filmes do futuro, a gente via isso, né, eu via os Jetsons, né, que não é da sua época, os Jetsons, né? Mas eu sei, mas nos Jetsons eles né? falavam, né, a gente via videochamada, né, já existia teleconsulta nos Jetsons, então, né? Já tinha o médico, já atendia, né? De teleconsulta, né? Isso em 70, 80, né? Então hoje a gente já tem isso e a gente tem vários filmes que falam, né, de futuro, de robô, né? E eu não duvido que daqui a 50, 100 anos a gente tenha realmente algo robotizado, muito mais técnico, né? Muito menos, porque
somos humanos, né? Sim. Vamos ter algum erro, né? Alguma hora. Talvez a gente consiga minimizar de alguma forma com o robô. Não, sem dúvida. E é uma discussão super reflexiva e a gente já viu várias discussões sobre essa, né? Qual será o nosso papel na Terra, né? Será que, né, vai acontecer mesmo da gente receber uma renda todo mundo igual e viver para cuidar do outro, cuidar do mundo, viver para outras coisas, e quem vai fazer o trabalho árduo, né, que a gente faz hoje, talvez sejam máquinas, robôs, IAs, é uma discussão super reflexiva. Eu concordo com você, se caminhar tudo do jeito que está indo, nessa velocidade, né? É o óbvio. E aí a gente vai ficar talvez com algumas outras tarefas. Hoje a gente fala que a gente vai ficar com as tarefas mais de criatividade, mais de reflexões filosóficas, mas eu já tenho minha dúvida, porque a generativa já está indo num ambiente de criatividade absurdo. Então, assim, hoje a gente vê agências de publicidade utilizando muito a IA. Muito. Então, tenho minhas dúvidas até se nesse âmbito de criatividade, onde é que a gente entra, né? Os filmes que são feitos na IA é uma coisa impressionante, né? Não, é surreal, É assim, impressionante. com um custo infinitamente menor. E Então, tempo, né? E o tempo que tempo. você ganha, né? Com isso. Eu vi também você falando em vários idiomas ali. Né? Do clone. Isso eu achei super legal. Clone falando... Cara, clone é uma coisa que também, assim, foi uma quebra de paradigma. Eu acho que a gente está vivendo, a gente está aprendendo a mexer um pouco e entender onde que a gente pode utilizar, mas aí dando uma dica pra galera, né? O aplicativo chama HeyGen, é um aplicativo chinês também, inclusive, os caras estão lá ganhando rios de dinheiro. Outro dia eu traduzi um pedacinho de uma aula para espanhol, para ver se ficava bom. Putz, é perfeito, né? É perfeito. Então, e aí às vezes o pessoal fala, mas o lábio, não sei o quê. Cara, vocês têm que pensar, o Diego, que é um colega meu lá do podcast, inclusive fazendo um merchan do podcast. Como é que chama o podcast? Chama IA Todo Dia. IA Todo Dia, legal. IA Todo Dia. A gente faz IA porque para combinar com IA Todo Dia. Mas tá um no nome Spotify. super legal. Ficou super legal, descolado. Não, o Sommer é super criativo. Ele tá na plataforma tanto do YouTube quanto do Spotify. A gente faz 3 episódios semanais, 2 de notícias e 1 de entrevista. E a gente testa essas ferramentas, né, todas lá. E o Diego fala uma frase muito interessante que é assim, o que a gente está vendo da IA hoje, ela está na pior versão dela. Porque daqui uma semana, certeza. Ela já melhorou muito. Então, é. quando você fala assim, mas o clone, o lábio não está mexendo. Gente, até, sei lá, 1 mês atrás, era muito ruim. Era muito ruim. Era aquela tradução zoada, que saía tudo desconexo em 1 mês. E de 1 mês para cá melhorou demais. Então, essa questão do clone que você comentou, conectando um pouco com o business. Imagina só você fazer um treinamento na sua linguagem nativa e aquilo ser traduzido para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, assim, não tem mais dificuldade. Ou, hoje eu tô meio cansado, tenho que gravar conteúdo aqui pro Instagram, deixa eu acionar meu clone aqui. Você manda um áudio de voz, olha, eu quero que você faça um post falando isso. Seu clone vai lá e fala, e você posta. Tem hoje youtuber ganhando dinheiro só com clone, ele nunca apareceu. É o clone dele que tá lá falando, ele tá gravando aqui no áudio e o clone tá falando. Então, assim, é um outro mundo, mas é bacana, assim, ver para onde vai. Se você acompanha e você tá dentro desse movimento, acho que esse é o lance, é você tá dentro do movimento, né? E não perder. É que é muito rápido, né? É super difícil de seguir, assim. Eu fico tentando, de vez em quando... Aqui, ó, a molecada vem, traz traz alguma coisa, mostra e vê, e realmente é um movimento muito rápido, né? O próprio Midjourney, né? Que também é uma ferramenta super vídeo, bacana. Super. Né? Não sei se ela continua aí sendo a mais top, mas eu lembro que ela era muito forte, Ela é forte. Cada uma, que nem eu falei, elas vão lançando modelos. Então, o Midjourney, ele teve uma atualização, inclusive, acho que antes de ontem. E aí, o Kling, que é um dos concorrentes, também está numa versão excelente. Então, assim, tá uma guerra e a gente não sabe quem que vai predominar, quem que vai ganhar isso daí. Ou se é que vai ganhar, talvez vai ter consumidor para tudo isso, né? Mas sim, o Midjourney é muito forte para audiovisual, é muito boa, assim como o Kling também, que eu gosto bastante. E aí o ChatGPT que estava para trás, que era só texto, veio também com as imagens. Né? Que são fantásticas também, são muito boas as imagens do ChatGPT, que eram uma deficiência, porque eles usavam o DALL-E por trás, então não ficava tão legal. Hoje já fica muito bom e com um promptzinho lá, você faz e gera uma imagem super bacana. Legal. Então tem muita coisa. E o Google, como é que tá nessa parada aí? Então, o Google, a gente tem um assunto bacana. Que ele ficou um pouco para trás, né? Ele ficou meio deficitário aí um tempo. Google, na verdade, o Gemini é do Google, né? Então, ele conseguiu entrar no C-Game. O que eu queria trazer, acho que uma reflexão do Google, que inclusive foi tema do nosso podcast ontem, que saiu hoje, o episódio.
O Google hoje é a principal ferramenta de busca, né? Busca e shopping através do Google. Advertising, eles ganham muito dinheiro com advertising. Google Ads, não é? Google Ads. Então, assim, o que vai acontecer que a gente já está vendo esse movimento? Dia 28 de abril, a OpenAI lançou a função shopping dentro dela mesma. De graça, você não precisa pagar nada. Então, você que tem algum business, algum serviço, algum produto, algum e-commerce... Você põe lá. Como que você faz para estar lá? Ele, por enquanto, ele está buscando, atrelando por palavra-chave, por quanto mais detalhado você colocar dentro do seu e-commerce, nome, tagueamento, preço, se você faz delivery ou não, quanto mais informações você tiver dentro do seu site, quanto mais avaliações do Google você tiver pelo ranking ali de pessoas, a gente já percebeu que tem uma correlação em isso aparecer dentro do ChatGPT. Por enquanto, eles não estão cobrando para você aparecer ali, né? E até a gente trouxe isso ontem no podcast, coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidência, dia 29 saiu uma nota da Mastercard e dia 30 uma da Visa. Eles criaram os agentes de pagamento deles para facilitar aquela barreira do cartão de crédito. Basicamente, o que eles dizem é que eles vão ser atrelados a generativas. Então, você vai poder... Quer um tênis branco, quer um tênis de corrida de alta performance, por exemplo, lá no ChatGPT. Já vai vir com através do que você escreveu no prompt, seu prompt é soberano. Se você coloca, por exemplo, quer um tênis de alta performance em São Paulo, muda ali o que aparece. Trouxe ali, com seu Face ID, cartão de crédito paga, o agente mesmo, posso comprar isso aqui de 1.000 e pouco? Ele já está liberado lá nos valores que você deixar já colocado. Acabou a barreira do cartão de crédito digital. Então, assim, isso foi no dia 29, 30, 2 dias depois que o ChatGPT. Então, assim... Isso ajuda muito, porque colocar ali o cartão é um então, pé, eles quebraram né? uma barreira, Então, assim, você vai poder subir... Consumo muito mais fácil. Muito, assim, você sobe uma imagem do ChatGPT, eu quero saber de onde é essa blusa. A blusa vai vir, você vai poder comprar ali na hora e acabou. Então, assim, o Google, nessa parte de busca, advertising, eu acho que eles vão sofrer um pouquinho. Já mostrou um dado, né, que teve uma queda no número de buscas no Safari, através, né, do Safari para o Google, e a gente acha que tem a ver com a generativa, porque hoje quem faz uso da generativa, ela já está buscando muito mais dentro da generativa do que no Google. É verdade. Não, inclusive, decisões de compra, né? Outro dia eu estava pesquisando o carro, eu fiquei meio em dúvida ali, e aí eu pedi para ele listar e vem... Perfeito, mostrando o que é, né? Os atributos. Os atributos, o que é bom, o que é fraqueza, o que faz tipo uma análise SWOT ali dos produtos para ver o que é melhor, o que é pior, e isso influencia na sua compra, né? Total. Revenda em 5 anos, custo de manutenção, tudo. Aí eu falei, porra, mas isso é maravilhoso, né? Porque você não deixa de ser uma compra emocional, mas ela é mais racional, menos emocional, porque você acaba tendo base ali, né, das informações, né? Esse é o diferencial, porque o Google você vai abrindo aba. Você já perdeu. Ali você vai ter um chat automático, bate pronto, responde, vai. E esse tênis aqui que você acabou de me mostrar, você achou que ele é bom em amortecimento, não sei o quê? Então, você vai conversando e é o que você falou. Então, assim, eu acho que para quem trabalha com marketing digital, para quem tem e-commerce, para quem trabalha com SEO, tráfego pago, o game vai mudar. Com isso que trouxe agora, isso foi recente, foi agora no final de abril, eu acho que o jogo vai mudar bastante de advertising e publicidade e a forma como o cliente compra. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Saiu o TikTok Shop também, que é uma outra, né? Que, enfim, tem com certeza IA ali envolvido, né? Não especificamente a gente focou na generativa, mas eu acho que vai haver uma transformação muito grande no nosso hábito de consumo. Entendi. Então, eu acho que o Google, nesse sentido de buscador, aí ele deu uma ferrada. Ele está com o Gemini, ele está com outras parcerias dentro desse mundo da IA. Eu acho que ele não é um dos mais atrasados. Eu acho que a Apple está muito mais atrasada do que o Google, por exemplo. Ah, é? A Apple não... A gente brinca lá no podcast, tá devagar, tá morta, né? Aliás, quando eles vierem aqui para São Paulo, vocês já estão convidados para fazer um podcast aqui, para a gente conhecer aí a equipe. Eles estão super convidados para a gente fazer um podcast que vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E o Sommer fala muito isso também. Ele fala, a Apple tá morta, tá apagada, não traz nada. E é verdade, até agora eles estão atrasados. Eles atrasaram o lançamento do iPhone, do iOS deles, que eles falaram que ia vir com IA. De vez em quando não seguram para depois chegar com alguma coisa, com uma bomba. Né? Porque assim, exatamente. A Apple adora fazer isso, né? É super estratégia de marketing. Fica ali meio cachorro morto, de repente ele vem gigante, né? Que
acaba com todo mundo. Não tem isso? Pode ser. Eu acho que pode acontecer mesmo, né? A gente tem um lançamento de iPhone no final do ano. Vamos ver o que vai vir. Mas dentre, assim, as big, né? As bigs que estão guerrilhando ali, a gente ainda não viu nada. Mas eu concordo com você que não dá para saber, né? Mas eu acho que é uma corrida. É uma corrida. E o que está no forno aí que você está vendo que vai aparecer ainda mais para frente? Que você acha assim, que vai ser disruptivo, além disso que você falou aí dessa parte do cartão de crédito, alguma outra coisa você vê assim forte vindo? O que eu vejo, assim, acho que são 2 movimentos que eu vejo forte. É o que eles estão chamando de vibe code, né? Que assim, quem não é programador agora consegue codar, né? Consegue fazer qualquer coisa, né? Então, já tá muito fácil, entre aspas, porque eu particularmente tentei fazer assim, você tem que ter minimamente um entendimento, uma base. Então, não é assim ainda, do jeito como a gente está pensando, mas a gente sabe que as plataformas, as generativas, estão trabalhando para que a partir de um prompt, de um áudio que você mandar, você vai ter um aplicativo no seu celular. É assim, simples assim. Eu quero um aplicativo que me lembre todos os dias de fazer tal coisa. Eu quero um aplicativo de personal trainer que converse comigo durante o treino, não sei o quê. Plum, aparece ali no seu celular e pronto. Então, eu vejo que tem isso, que tá para onde vir, né? Que estão perguntando mais assim, o que você acha que vai bombar. E o que eles estão falando também é assim, os novos modelos de Reason Thinking, lá, de passo a passo, né? De pensamento passo a passo, o O3, o Gemini 2.5, eles já estão batendo o top deles, assim, o que eles podem entregar. Então, o que as pessoas falam é que vai existir um novo modelo mais, assim, tarefa, mais operator mesmo. Que existe um operator do ChatGPT, por exemplo, que só tem na versão super cara, de $200 por mês, onde você só escreve, quero uma passagem aérea para Florianópolis. Ele vai lá, você vê ele funcionando a máquina. Você vê ele entrando nos sites, vendo qual que é a mais barata, não sei o que, e comprando, você só fica sentado, tomando café. Achei, comprei. Posso comprar? Ok. Então, acho que essa questão da automação, do operator, de fazer por você a task, eu acho que também é um segundo caminho. E um terceiro que eu ouvi aí não é nem eu falando nada, aliás, nem as outras duas, né? Isso aqui é tendência. O Mark Zuckerberg, ele falou um ponto muito interessante de mídia social. Ele falou que ele vê no futuro, né? A gente interagindo em tempo real com o post. Eu não sei como é isso, mas é como se você estivesse vendo um conteúdo e você conseguisse falar com o conteúdo e você interagir de alguma forma com o post. E o cara é um crânio, né? O cara criou o Facebook lá atrás, viu a necessidade do curtir, do like, de colocar status, e aí depois ele foi pro Instagram. Então, ele foi acompanhando as tendências. O Instagram era uma foto estática, bonitinha, que depois se transformou em vídeo, e que agora tem storytelling, e que agora a pessoa te acompanha no dia inteiro. Então, assim, ele traz essa tendência também. Então, eu não sei também te dizer, é meio surreal, né? Mas, enfim, não acho que nada é impossível para IA. Não, nada é impossível. Eu acho que a gente cada vez vai evoluir, vai evoluir rápido, né? Uma vez eu tava vendo um super nerd, assim, ele falou, olha, essas coisas que aparecem agora, elas já foram desenvolvidas já há algum tempinho, assim. E muito se segura, porque senão não dá nem para atualizar as coisas que a gente tem de dia a dia, de aparelho, de tudo. Então tem que ser um negócio que você vai colocando, mas de vez em quando os sistemas não vão suportando toda a tecnologia que vem. Tem isso também, tem a guerra dos hardwares, né? Tipo, já existe computador quântico, é factível ter, eu sei lá, eu vi no Fantástico o tamanho daquilo ali, é o tamanho de uma sala, um trambolho. Pois é. Então, assim, é o que você falou, a gente precisa de energia para tudo isso. Então, tem outra guerra também de buscar fonte de energia. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que já existem ideias e projetos, mas que ainda a gente não consegue tanto suportar em ferramentas de software naturais, energia e tudo. E eu ainda acredito também muito na capacidade humana mesmo, do quanto a gente consegue implementar e fazer uso disso. Porque quem desenvolve no fim é o humano, né? Assim, a gente tem que dar esse passo para trás, né? Quem está desenvolvendo isso ainda é o ser humano, né? Ainda é. A gente ainda não conseguiu dar essa autonomia para a máquina. E a gente entra, que eu sempre brinco, né, com o Exterminador do Futuro, né? Com a Sarah Connor, né? A gente vê vários postzinhos brincando, né? Eu avisei, Pra falar obrigado, por favor, pra máquina, se um dia ela vai te matar. Se ela vai te matar, né? Coloca lá, por favor, formule uma questão, né? Tem toda essa brincadeira. Como é que você vê isso?
Esse negócio do por favor, obrigado, assim, pra mim é meio Besteira. assim, besteira. É besteira, eu acho que quem quer falar, fala. Quem não quer falar, não fala. O lance de gastar dinheiro, eu acho que é mínimo, do mínimo, do mínimo, perto do que a gente gera de texto. Então, foi um hype, assim, foi um boom, né, de notícias que saiu na época, mas eu mesma, por exemplo, não peço. Inclusive, eu coloquei como padrão do meu ChatGPT ser o mais diretivo possível, porque senão ele traz muito adjetivo, ele enrola, bom dia, boa tarde, Fernando. Então, eu já pedi para ele ser bem diretivo nos meus pedidos. Você consegue personalizar o tom, o formato. Você tem uma ferramenta paga, você usa uma versão paga porque ela roda melhor, ela tem outras funcionalidades que o grátis não tem. Não, estou te perguntando isso porque muita gente fala, poxa, mas eu pago, não pago, eu uso, não uso. Então, eu acho que tudo depende, assim, do quanto você usa no seu dia a dia, mas sem dúvida nenhuma, sem exceção, todas as ferramentas pagas, elas te dão muito mais abertura. Vamos falar do ChatGPT mesmo, né? Essa função que eu falei de personalizar o ChatGPT, ela está independente de qual plano, né? Mas, por exemplo, criação de assistente, de você automatizar isso, né? Isso já está nas versões mais pagas, né? Tem uma funcionalidade também que a gente chama Deep Research, né? Que tem tanto no Gemini quanto no ChatGPT também. Só está na versão paga. O que seria isso? Você quer fazer uma análise muito profunda que vai além daquele seu chatzinho normal do dia a dia. Eu quero fazer um plano de negócio, eu quero abrir um negócio e eu quero um business plan. Eu quero que traga tudo, competidor, preço, análise, plano de engajamento, marketing, imagem, logo. Eu quero um plano de 50 páginas. O Deep Research é uma ferramenta que tem, né? No ChatGPT aparece lá como investigar. E mesmo na versão paga é limitada. Se você usa 10, no Plus que eu pago, por exemplo, você tem direito a 10 por mês. O Gemini é um pouco mais, você consegue fazer mais buscas dessa de Deep Research. Então, assim, existem sim os a mais nas versões pagas. Então, assim, não, Fernanda, eu só uso pro meu dia a dia para fazer uma pergunta ou outra, aí beleza, não faz sentido. E também falo para não ficar entusiasta gastando 2, 3 mil reais de aplicativo, porque você começa a ficar louco do aplicativo, você começa a pagar também tudo e usa muito pouco às vezes. Ou vai baixar um de vídeo, imagem, escolhe um, e se aprofunda naquele um. Porque se você ficar pulando de galho em galho, sempre tem muita essa opinião. Fica ruim. Porque foi o que eu falei, na semana seguinte sai outra versão melhor. Então, assim, eu sou muito a favor, a menos que você faça um uso muito profissional, que faça todo sentido do mundo você pagar 50 ferramentas. Mas pro dia a dia, assim, pro básico, eu iria em um e ficaria expert naquele um, sabe? Eu gosto do Gemini, eu gosto do Claude, eu gosto do ChatGPT. Pega aquele e se especializa naquele, sabe? Porque todos eles são muito parecidos. No final do dia, todos eles são muito parecidos. Lembrar que o cartão fica lá... Você pode esquecer, né? De vez em quando vem lá a cobrançazinha no cartão. E todo mês vem uma cobrançazinha, né? Porque tem muita gente que compra e vão deixando as coisinhas, né? R$9,90, R$10,90. Né? E aí fica lá, caro, né? E caro. Essas de gerar imagem e vídeo são super caras. Elas te trazem lá uns créditos de graça só pra você testar alguma coisinha. Mas assim, fazer 2, 3 vídeos. Agora, pra usar, você vai ter que pagar, não tem jeito. Então, assim, eu vejo muita diferença em pagar a ferramenta ou não, assim, da qualidade do aplicativo. Mas é que você está inserida também no contexto hoje que você tem que estar... Tem que usar Tem que usar e testar, e faz todo sentido. E ela te ajuda também? Muito. A IA na IA? Muito, mas muito. A minha preparação para cá hoje mesmo, por exemplo, para eu fazer toda essa curadoria que eu acabei de falar, que o Einstein está fazendo isso, que o Daza está fazendo aquilo. Então, é claro, eu jogo lá, faço o rechecking da onde saiu aquela informação. É do portal, do press release do próprio Einstein, é do press release da própria Daza. Se não é, sempre da onde que é. Sempre tem que ter esse check. Sempre. Gente, essa parte humana, eu acho que... Eu tendo a achar que essa vai ser a peça mais difícil da gente achar o equilíbrio. Até que ponto a gente vai começar a ficar um pouco preguiçoso de rever o que a IA traz. Porque é o caminho natural do humano. Então, assim, o Waze. Hoje você vai indo. Se o Waze te mandar lá pro meio de não sei aonde, você vai. Então, assim, o Waze já é uma IA, inclusive, né? Antes do boom do ChatGPT, ele tem uma inteligência artificial por trás. E você fica meio preguiçoso. Você põe a IA para ir pra esquina. Então, assim, o uso da generativa... que é muito mais confortável, né? Você não pensa. Super. Então, acho que esse critério de você analisar de onde vem aquela informação, antes de você sair replicando, copiando e colando, mas eu uso muito, eu uso para copyright do Instagram. Então, hoje eu criei um assistente que ele me traz, que conteúdo que eu vou postar hoje, que me sugere uma legenda, já no formato que eu gosto, com emoji, fácil de entender, com as hashtags mais procuradas. Planilha financeira de casa, então hoje eu faço com um assistente. Legal. Então, assim, tem muita coisa que eu consigo hoje fazer com IA, para fazer essa curadoria de notícias que eu comentei. Então, dá para
para fazer muita coisa, infinito. O céu é o limite. Apresentação, o Gama AI me ajuda pra caramba para fazer essas propostas que eu tô gerando. Então, não é só apresentação em slide, mas proposta mesmo de PDF. Sim. Então, você já deixa lá gravado seu logo, seu tema, sua cor, sua fonte. Cara, um prompt, um clique, faz. Faz É tudo. lindo ver acontecer, é o Gama. Então, cara, uso muito. Gosto. Legal. Eu Gosto. acho fantástico. Eu acho que isso a gente ganha tempo para a nossa vida ficar melhor, né? Pra gente poder curtir família, Com filho, certeza. né? Ter Com mais tempo de certeza. lazer. Eu acho que esse é o que você caminho. falou, que daqui a sei lá quantos anos a gente vai ter outras funcionalidades, né? Ia ser legal mesmo, né? A gente ter outras ocupações que não também as coisas que são mecânicas, que a gente faz todo dia, que dão trabalho, a gente perde horas, né? Imagina, ficar 2 dias fazendo uma aula, Pois é. né? E ainda sai a minha boca, né? Pra você Sai. ficar arrumando ali no Eu PowerPoint, brinco, pegar aquelas coisinhas. sai aula de médico, fundo amarelo, letra azul, muda isso aí. Fica ruim. E É. acho que com isso, acho que ajuda muito, né? Tanto do ponto de vista de você, quanto de quem assiste, né? Porque Sem dúvida, não, é outro impacto. Então, eu acredito muito, assim, no uso da IA, eu acho que aumenta a produtividade. Para quem tem filhos, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos. Cara, eles já são nativos nisso daí. Eles são nativos. O Mamá, ele cuida da casinha dele no Minecraft como se fosse uma casa verdadeira. quantos anos ele tem? 6 anos. 6. Então, assim, eu Como que falo... chama? Matheus Matheus e Helena. Helena. É. Quantos anos tem a A Helena? Heleninha tem 3. Ela ainda não... novinha. ainda não, mas ela vai ser nativa Ah, no sim. mundo da IA. Sim. Então, assim, hoje você dá um teclado e um computador, eles querem tocar na tela do computador porque eles acham que é touch, entendeu? Eles nasceram no mundo touch e vão pegar o IA. Então, assim, você vê os jogos que ele faz, aquilo ali, ele já tá montando o próprio mundo dele virtual. Então, ele constrói uma casa, ele cuida daquela casa e tem vida, e tem o boneco que escolhe a roupa. Isso daí é uma IA que tá ali dentro fazendo. Então, assim, pra quem tem filhos, cara, você tem que acompanhar, porque senão você vai ficar pra trás. É tipo, Claro. a gente brinca, né? Você vai dar um smartphone pro seu avô, que é muito mais velho, tá, até ele pegar. Então, assim, você vai ficar pra trás, não tem como. Tem que acompanhar. Não tem jeito. O Minecraft é legal porque virou um instrumento educacional também, né? Super. Eu achei super interessante isso, né? Que eu via meu filho jogando Minecraft, né? Eu achava... Bobinho. Achava... Não é que achava bobo, eu achava... Raso, tipo. Não sei, não era um negócio que me instigava, assim, mas eu lembro que para ele era um negócio muito legal de construir, desconstruir. Eram horas jogando ali e aí depois eu fui ver, né? Que tem um monte de projeto educacional com Minecraft, né? Achei legal pra caramba. Não sei, isso aí eu não sabia, não, Tem inclusive. umas coisas educacionais com Minecraft, de legal. construção, não sei o quê. Ah, tá, Eu achei pode ser mesmo. bem interessante, né? Porque existe ainda o estigma, né? De algumas coisas, né? Que a gente... Todo mundo falou sempre, né? Você assiste muito televisão, vai ficar bobo, sim, não, né? sim, Lembra, sim, né? sim, Quando eu era claro, pequeno, eu falava, claro. sai da televisão, vai ficar bobo. Sai da frente do videogame, isso é uma estupidez. E a gente viu que isso é uma besteira, né? Que os faz filhos... parte do nosso mundo. Faz parte do mundo e cada vez mais vai se utilizar no dia a dia a inteligência artificial, com certeza. Eu já imagino uma casa que você vai ser toda comandada por voz, Eu que tenho já tem, certeza. né? Mas com a inteligência artificial te alertando de que falta leite, que... Eu né? acho que está muito próximo disso acontecer. Assim, é claro que a gente entra num outro ponto se vai ser acessível ou não, ainda mais falando de América Latina, de Brasil, enfim. Por exemplo, a gente já tem o robô aspirador há muito tempo, mas não é todo mundo que tem em casa. Sim. Então, assim, eu acho que vai ser para poucos no começo, mas depois, cara, não tem como, né? Então, Que uma hora populariza. O celular foi assim, né? Hoje Hoje a gente tem mais né? celular do que gente Pois no Brasil, né? Tem um número muito maior de celulares do que e não era assim, né? Foi foi uma escala. grande salto. Então, acho que a tecnologia vai fazer parte. Eu acho que a IA vai ser... Eu acho maravilhosa, não tenho medo. Não tenho medo. Todo mundo tá falando, não, porque você é anestesista, vai ter um robô fazendo. Não acho que vai ser tão já, mas eu acho que vai ter um robozinho daqui a pouco ali. Sim. Né? Já saiu, eu falei para você no Anesthesiology, né, do ano passado, saiu uma edição inteira de inteligência artificial. Assim, é fantástico ali a perspectiva que você tem de futuro para anestesia, né? Que você vai minimizar erro, você vai melhorar desfecho de paciente, você vai ter uma anestesia individualizada, que é o que a gente, né, busca já faz muitos anos, né? Tentar sempre ter a melhor anestesia para aquele paciente, né? A gente já busca isso na clínica, mas às vezes é difícil você chegar nesse padrão. Claro. Talvez com a inteligência artificial a gente consiga, né,
qual que é a melhor anestesia para você quando for operar um dedo. Olha, esse é o seu plano anestésico. Muita gente vai olhar como você está perdendo a autonomia do seu paciente, mas não é assim, né? Você se molda, o trabalho muda. Os taxistas tinham aqueles pontos lá e você tinha que ligar pro ponto, não sei o quê. Se adaptaram, entraram dentro dos aplicativos. Eu acho que você se molda, né? Mas você sabe que mesmo os protocolos iniciais do ACLS, né, do atendimento à parada cardíaca, muita gente criticava o ACLS, porque falava, poxa, a gente agora não sabe mais cuidar, tem que ter um protocolo. Quando surgiu a ACLS, as pessoas falavam isso, né? E aí, depois com o tempo, obviamente, viram que se todo mundo padronizasse o atendimento, a gente melhorava a sobrevida do paciente que parava, que tinha parada cardíaca. Aí ninguém mais discutiu a ACLS. Exato. Né? Então, eu acho que a gente vai nesse caminho. Eu também acho. Né? É a mesma coisa do uso manual, da seringa, de você poder injetar, usar a bomba, usar os monitoramentos do paciente. Eu acredito plenamente nisso, que o médico tinha uma certa resistência, mas depois você viu que aquilo tem muito benefício. Então, eu acredito nessa mudança, que a gente vai sentir na pele, né, agora. Você falou você estava falando ali fora nos bastidores, estava falando da UTI, do desfecho de UTI, eu achei muito interessante. Einstein, né? Conta pra gente isso do Einstein. O Einstein, ele está com um projeto de IA dentro da parte de oncologia, mas está indo muito bem. Eles já publicaram que a ideia é expandir para as outras áreas também, em cardiologia. Então, como que funciona? Existe um algoritmo que fica monitorando o paciente 24/7, tudo. Prontuário eletrônico, visitas médicas, monitor mesmo do paciente em si, né? Batimento cardíaco, exame de imagem, exame de sangue, todos os resultados. Então, ele faz esse compiladão. E qual que é o objetivo principal? Para o paciente que já está internado oncológico, é ele evitar ir para a UTI. Então, evitar uma piora, né, para a UTI. E eles tinham uma métrica que eles queriam atingir até 50% de aumento de risco de ir para a UTI. E eles já alcançaram isso em meses, né? Porque esse algoritmo ele fica ali analisando 24/7, então ele solta alertas para a equipe médica. Olha, o nível de tal coisa está ruim, talvez seja melhor entrar com antibiótico aqui para evitar. O nível de tal coisa está demais, acho que falta um ajuste nisso aqui. Então ele sugere algumas mudanças na conduta, onde você diminui a probabilidade de uma piora desse paciente, de uma possível internação. Cara, isso é bom para o paciente, é bom para o convênio, é bom para o hospital. Então, assim, eles já implementaram isso na oncologia, está indo muito bem, está indo super bem. Legal. Então, é bem bacana. Eu achei isso fantástico também. Óbvio, né? Quando fantástico. Todo mundo ganha, né? Na verdade, é um ganha-ganha coletivo, claro. Né? Principalmente para o paciente, né? Quando a gente fala de saúde, a gente sempre tem que lembrar quem está ali no centro. O centro, né? Sempre é o paciente. Eu acho que esses movimentos, eles fazem com que a gente tenha um desfecho melhor dos pacientes. E aí eu acho que a gente realmente, num futuro, vai ter uma vida muito mais longa, muito mais saudável, também. Né? Que a gente já está vivendo aí quase 100 anos, né? Eu acredito também nessa extensão. E eu acho que a inteligência artificial vai fazer parte desse futuro. Eu acho também. De alguma forma. Eu acredito também muito nessa longevidade. Eu acho que vai acontecer e de todas as... Acho que aí ela vai estar nas pequenas etapas dessa longevidade, sabe? Desde o que você deve se alimentar, como você deve se exercitar. Enfim, acho que vai passar por um caminho assim muito nesse nível. Já estão falando também numa nova geração de IA, né? Sair da generativa e ir para General AI, que eles falam, que é a IA geral, né? Enfim, que a gente não sabe ainda como fisicamente, se a gente está falando de um software, de um aplicativo, como que vai ser isso, mas qual que é a ideia? Ela vai aprender sem os ensinamentos imputados nela, sem dados. Então, vamos supor que você tem um relógio. O Apple Watch, ele já faz, em certa forma, isso, mas vai ser uma coisa muito maior. Do tipo, eu tenho uma maratona para fazer. Quero que você me analise e faça um screening meu diário daqui até lá. Então, ela começa a capturar seus dados. Nível sanguíneo, pressão cardíaca, o que você comeu ontem. Nossa, então, depois do quilômetro 7, na esteira, ele começa a soltar muito lactato, e aí ele tem um não sei o quê. Então, ela começa a analisar você. E ela personaliza o seu treino do dia seguinte. Olha, amanhã você vai fazer tal treino, porque você comeu isso aqui, você bebeu isso daqui. Então, ela vai aprender por ela mesma, sem você... Porque hoje você pôs dado nela, então ela busca no histórico dela, ela aprediz algo que ela já aprendeu. E a ideia dessa próxima geração, que a gente não sabe quanto, tem gente que fala que é 5 anos, eu acho que talvez até menos, ela vai aprender por ela mesma. Então, ela vai teoricamente aqui, chegar, vai analisar aquela cadeira ali, bom, tá todo mundo sentado, tá em volta de uma mesa, vou sentar.
Então, ninguém precisou falar para ela que aquilo era uma cadeira que você ensinou ela a sentar. Então, essa é a próxima evolução. Então, eu acho que essa questão de longevidade, de análise muito personalizada do que é você, eu acho que a IA ela vai ajudar muito. Como é que chama essa? Ela é a geral. IA geral. Tá. A gente não sabe quando você fala chegar, né? generativa, a generativa é sempre com é a de hoje em dia, é aquela que aprendeu com os dados que ela tem. É a preditiva. Ela- Ela vai te predizer alguma coisa com base no que ela aprendeu. Né? Esse é o que a gente vive hoje. E aí o que eles falam da geral, que é a próxima etapa, que a gente não sabe quando isso vai acontecer, seria isso, assim. Basicamente, ela vai aprender por ela mesma. E aí, quem sabe, o Exterminador Futuro, e aí ela domina tudo e aí aprende. nós vamos ver a Sarah Connor falando com a gente de novo. Aí a Aí gente tava brincando, a gente falou assim, É. imagina, meu Deus, aí ela aprende por ela mesma, aí ela cria uma substância que a gente não vê o malefício agora, mas daqui 10 anos todo mundo começa a morrer. Eu falei, a gente tava brincando, né? Assim, dá pra fazer um, É muita teoria. um filmezinho aí Dá. De ficção científica. de ficção científica aí que é legal. Mas não tem muita coisa. Muito bem, Fê, muito obrigado. Imagina, obrigada Eu aí acho que pelo convite. foi fantástico aqui o nosso papo. Acho que é o futuro mesmo. E é muito legal a gente ter você aqui falando de futuro, porque a Obrigada. gente curte, né? Médico curte isso aqui. Sem dúvida. Aqui a produção de conteúdo em saúde, a gente sempre curte esse futuro, predizer alguma coisa e trazer o que está de novo aí na área da saúde também, para a gente que é super importante. Então, muito obrigado pela Eu que agradeço. sua presença. Se você quiser deixar aí seus contatos, Sim. contar aí pra gente um pouquinho Legal. de você. E aí, muito obrigado pela Tá sua bom. presença. Bom, Conta lá. aproveita para me seguir. Meu Instagram é fernanda.hattori, Hattori. Eu posto conteúdo lá diário sobre notícias, ferramentas que estão saindo. E também aproveita para se inscrever no canal do podcast, que é um podcast muito bacana, leve. Nenhum de nós três somos técnicos, a gente traz tudo com muita leveza. As notícias são muito, assim, realmente notícias mesmo, porque a gente faz 3 episódios por semana, é o IA Todo Dia. Então você pode seguir no Instagram, no YouTube ou no Spotify também. Então vale muito a pena para você que está se atualizando, está dirigindo, quer ouvir um pouco das novidades. É um podcast muito legal também. Legal. Então, e fica o convite para Gravar aqui. vocês, Pode deixar. quando tiver aí os seus parceiros de podcast, que é Sim. uma de Brasília e outra de Floripa. É de Floripa. Então, É a quando Helena de estiverem em São Brasília Paulo- e o Diego de Floripa. Então, já fica aqui o meu convite para eles virem aqui fazer um podcast. Combinado. E vai ser muito legal. Tá ótimo. bom? Obrigada, gente. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Não esqueçam de seguir a Fê aí e aprender muito sobre inteligência artificial. E aqui a gente acaba mais um podcast do Substância P. Não deixe de curtir a gente aí, seguir a gente nas redes sociais e assistir os nossos podcasts. Valeu e até a próxima.